Pronto, ok. Então a gente vai relembrar, né, lá de Marcos 16:16, que é o ponto onde Jesus ele chama os apóstolos para enviar eles a pregar o evangelho, né? Em Marcos 16:16 diz, né, quem crer e for batizado será salvo. E aí a segunda parte ele coloca outra condição: quem porém não crer será o quê? Condenado. É, é muito claro, né, essa instrução de Jesus. Tanto é que nós já vimos que quando Pedro fez aquela pregação lá no dia de Pentecostes, ele justamente obedeceu o que Jesus tinha ordenado aqui. Pedro fez uma pregação chamando a atenção dos ouvintes lá em Pentecostes para que eles pudessem crer que aquele que foi lá morto, pendurado no madeiro, ele era Senhor e Cristo, ele era o Messias, para, né, que as pessoas pudessem crer naquele que tinha sido enviado, né, pelo Pai. E a partir do momento que aquelas pessoas creram, o que nós vimos depois, o que nós vamos ver aqui também, ele foi justamente essa orientação que Pedro deu. E a segunda parte do que Jesus falou, ele cita as pessoas que não vão chegar a crer. Elas vão ouvir, até chegar a ouvir o Evangelho. Só que elas não vão crer. Entendeu? Justamente essas pessoas que não crerem no Evangelho, elas serão condenadas. Entendeu? Então eles vão nem chegar à questão do batismo. Agora, ele fala de crer, né? Ao primeiro ponto que ele coloca, o primeiro critério, né? É interessante que pessoas falam de pessoas que, né, foram salvas, né, e que nem ouviram o Evangelho. Elas creem de alguma forma num Deus, né, até crê que Deus criou todas as coisas. Ela crê nisso, que existe um Deus de alguma forma, que o Deus está na natureza, ou que o Deus está dentro da própria pessoa. Eu ouço várias coisas por aí, tem várias vertentes de tipos de crença no Deus único. Só que muitas pessoas que desenvolvem até algum tipo de fé, muitas delas, na verdade, nunca ouviram o Evangelho. Nós já observamos nas Escrituras que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não tem como a gente, né, desenvolver uma fé verdadeira se a gente não conhecer o Evangelho. Então, quando Jesus falou em crer, ele falou, né, de pessoas que ouviriam o Evangelho, pessoas que deveriam entender o plano da salvação. E aí, quando a pessoa realmente entende o plano da salvação, ela percebe o problema. Lembra lá na primeira aula, o discurso, né, que nós vimos de Pedro e de outros? Um dos ingredientes essenciais do discurso, né, do plano da salvação, é mostrar a culpa do ser humano. Que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E entender esse plano da salvação leva a pessoa a perceber a necessidade do quê? Do arrependimento, né? E ao crer, ouvir o Evangelho e ao entender o plano da salvação, as pessoas vão perceber a necessidade de se arrepender dos seus pecados. E assim decidir, né, seguir o caminho determinado por Deus, que é somente através de Jesus Cristo. Tudo isso que, né, a gente comentou aqui está dentro dessa questão do crer. Né? Que o crer não é somente acreditar que, existe, realmente. Né? É uma coisa que envolve, além da disposição mental, uma reação verdadeira e correta a essa fé. Por isso que logo a seguir ele fala do ser batizado. Em Marcos 16 ele fala: quem crer e for batizado. E isso envolve o quê? Ser imerso em água.
e com a consciência correta do significado do que isso realmente significa, né, em relação ao plano de Deus, como nós vamos ver daqui para frente. Tá? Agora, depois da pregação de Pedro, lá no Pentecostes, onde ele expôs, né, a culpa do homem e o conflito com Deus, qual foi a reação dos ouvintes? É muito interessante. Lá em Atos 2:37, depois logo da pregação, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Eles pesou o coração, né? Sentiram o peso. E aí chegaram na pergunta, que eles perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, irmãos? É a mesma pergunta praticamente do carcereiro lá na frente. Né? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Né? Qual deve ser a minha reação diante, né, dessa necessidade de salvação? O que eu preciso fazer para ser salvo? Perguntou o carcereiro. E aqui, os ouvintes ali no Pentecostes da mensagem ali de Pedro, da pregação, chegaram à conclusão de que, e agora? O que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro, que é bem clara. Ele fala: respondeu-lhes Pedro. Alguém aí quer falar alguma coisa? Alguém aí? Não, o Bruno que está entrando aqui com a Fabiana. Ah, tá. Boa noite, Bruno. Pode fechar o áudio aí, por favor. Obrigado. Sejam bem-vindos. Fabiana. Bem-vindo, irmãos. Deus abençoe. Então a resposta, né, dos ouvintes da mensagem lá da pregação de Pedro, e eles perguntaram, né, o que faremos, e a resposta de Pedro é bem clara. Ele diz, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ponto importante. Logo após a pergunta do que eles fizeram, o que precisamos fazer, o que faremos agora, já que eles perceberam a culpa de que eles estavam em conflito com o próprio Deus e que Deus tinha um plano de salvação onde aqueles que não estavam, né, de acordo com a vontade de Deus estariam o quê? Condenados. E eles se arrependeram. Na verdade, eles ouviram, né, de Pedro ele falar sobre a necessidade desse arrependimento. Arrependei-vos. E aí sim, cada um deles deveria ser o quê? Batizado. Em nome de Jesus é interessante. Hoje muitas pessoas falam várias coisas de púlpito, né, de doutrinas, de igreja, fazendo muitas coisas, dizendo ser aquilo, né, está sendo feito em nome de Jesus. Como se essa palavra, né, validasse qualquer coisa que viesse da mente humana, no sentido de fazer como igreja ou como algo para Deus. Mas nós já vimos em outras ocasiões, e aqui não é diferente, é que quando falamos em nome de Jesus, ou quando se diz, né, nas Escrituras em nome de Jesus, significa o quê? Pela autorização dele, pela ordem dele, né, pela permissão dele. Nós já vimos lá logo no início, em Marcos 16:16, Jesus dando a ordem para que aqueles que crescem fossem batizados. E aqui, Pedro, ele aplica exatamente isso que Jesus falou. Eles deveriam ser batizados não porque era uma ideia da cabeça de Pedro, ou que se fosse algo ritualístico ou algo assim, mas que era algo, né, ordenado pelo próprio Jesus. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, pela autorização, pela ordem dele. E ele demonstra que isso teria um propósito. Ele diz: seja batizado para a remissão ou remoção, retirada do quê? Dos vossos pecados. E assim recebereis o dom do Espírito Santo, que nesse contexto o quê? É a salvação. A remissão e a remoção dos vossos pecados. Eu sempre lembro e comento também, né, em ocasiões oportunas, que quando eu estava numa
Igreja Batista, a questão assim que mais me rendeu assim, estudos e para verificar essas coisas era justamente essa questão da remissão dos pecados. Porque uma vez conversando com um irmão lá, estudando, e eu perguntei, né, para ele, poxa, o batismo é para a remissão dos pecados? Ele, não, não, não. Ele falou como se eu estivesse falando uma heresia, né? E não, não, aí conta aquela história, não, porque não é mérito, e aí todos conhecem, né? A, a forma que eles explicam sobre essas coisas. Porém, todas as explicações que, né, eles me deram não utilizava as escrituras justamente no ponto, né, onde ela fala praticamente sobre essa questão do batismo. E justamente quando eu mostrei esse texto para a pessoa, por algum motivo eu não tive resposta mais. Porque o texto é bem claro: seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remoção ou remissão dos vossos pecados. E a reação dos ouvintes, né? Eles ouviram isso de Pedro, né? E qual foi a reação deles? Diz assim em Atos 2:41. Então, os que aceitaram a palavra fizeram um curso e só depois de alguns meses eles foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Correto? Na Bíblia de vocês também está assim, né, gente? Não, não. Não? Ué, eu digitei errado, eu copiei errado. Provavelmente. Aqui, ó, a Bíblia que está na minha mão é que é certo. Esse texto está errado. Está errado? Realmente, o texto está errado. Para nós entendermos, ou para nós fazermos algo semelhante, né? A pessoa ouviu o evangelho, e aí depois a pessoa crê na palavra, e agora a gente vai e fala para a pessoa: olha, que bom que você creu. Então agora você vai fazer um curso, você vai participar de vários estudos, né? E daqui a alguns meses, depois que você já souber de muita coisa, aí sim você vai poder ser batizado. Esse raciocínio, humanamente, pode até fazer algum sentido. Mas, porém, né, de acordo com a própria palavra de Deus, isso não faz sentido nenhum. Primeiro, porque as Escrituras dizem outra coisa. Em todos os casos, né, de pessoas que ouviram o Evangelho, o padrão que nós vemos é justamente esse que nós vemos em Atos 2:41. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele mesmo dia de quase 3.000 pessoas. As pessoas ouviram, aceitaram a palavra, né, em obediência à palavra, e na mesma hora, no mesmo dia, eles foram batizados, até obedecendo o que Jesus tinha dito lá em Atos 16:16, quando Jesus instruiu os apóstolos. Né? Algo bem simples. Outros exemplos de conversão na Bíblia, nós podemos ver lá Felipe, né, e o eunuco. Os irmãos lembram muito bem dessa passagem, quando Felipe foi levado até o eunuco, que ele estava lendo alguma parte da Escritura que falava sobre Jesus Cristo e ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo aquilo. Interessante. Vou ler rapidamente Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Vou botar aqui rapidinho. Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te, vai-te para o lado do sul, no caminho, né, que desce para Jerusalém e Gaza. Este se acha no deserto. Então ele levantou e se foi. 27. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candence, né, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Aí, versículo 31. Ele respondeu: como poderia entender
se alguém não me explicar. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e com um cordeiro mudo, perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando em certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. É um relato simples, de uma pessoa sedenta querendo compreender alguma coisa da palavra de Deus, justamente, uma parte da profecia de Isaías, que anunciava o próprio Cristo. Filipe, com certeza explicou para o eunuco e apresentou, na pessoa de Jesus, o cumprimento dessa profecia. O eunuco ouviu o evangelho, e o resultado foi o quê? Que ele desenvolveu fé, ele teve fé na mensagem, e ele mesmo compreendeu a necessidade do que Jesus tinha dito lá para os apóstolos, quem crê e for batizado será salvo. E o eunuco não teve dúvida. Ele mesmo percebeu a necessidade e a oportunidade que ele tinha ali, naquele momento de receber o batismo. Outros exemplos nas Escrituras, foi a conversão do próprio Paulo, antes Saulo, lá em Atos 22, ele até fala de que ele estava cego e Ananias chegou para Saulo e falou, por que te demoras? Por que te demoras? Levanta, recebe o batismo e lava os seus pecados, invocando o nome dele, o nome do Senhor. Interessante que Paulo encontrou Jesus ainda lá no deserto. Ele creu em Jesus ainda antes de chegar em Damasco. Ele já tinha se arrependido dos seus pecados. Só que quando Ananias chegou, Paulo, ele ainda tinha pecados para ser lavado. Olha, interessante essa cronologia. Paulo já tinha encontrado o próprio Senhor, ele já tinha crido na palavra, obedecido a Jesus. Jesus deu uma ordem: vai para Damasco. Ele ouviu o evangelho de Ananias. Ananias anunciou o evangelho para ele. Olha como é importante ouvir o evangelho. E ainda assim, Paulo precisou lavar os pecados dele através do batismo. É outro exemplo muito forte nas Escrituras, que obedece toda esse plano da salvação descrito por Jesus aos seus apóstolos antes mesmo do envio dos apóstolos. Outro exemplo muito importante, que a gente até utiliza esse exemplo para outros ensinamentos, mas falando da casa do centurião Cornélio, ele, o próprio centurião e a casa dele, lá em Atos 10, nós vimos que houve até aquele episódio de Pedro tendo uma visão, um sonho, sobre os animais até então pelos judeus considerados impuros, mas na visão mostrando que Deus tinha tornado todos eles limpos, que Deus tinha santificado. E logo depois, quando chegaram os enviados do centurião, ele entendeu que o evangelho não era uma coisa restrita
apenas ali aos judeus e aqueles prosélitos ali em Jerusalém, né? O evangelho também se estendia a o que até então, né, para os judeus, os gentios eram considerados também o quê? Imundos, impuros. E Pedro entendeu na visão. E quando Pedro chegou, né, na casa de Cornélio, anunciando o evangelho, eles creram a ponto de até descer sobre eles o Espírito Santo, assim como lá no dia de Pentecostes. Começaram a falar em línguas, aquilo tudo. E mesmo assim, né, Pedro dá uma ordem, até nesse sentido para eles. Vamos ver só lá o finalzinho, lá do Atos capítulo 10, sobre o que Pedro fala, né, para Cornélio e a casa dele, depois de eles terem já crido ao Evangelho, terem se arrependido e até descido o Espírito Santo sobre eles. Aí, lá no finalzinho mostra, né, que a partir do 44 diz assim, ó: ainda falava Pedro estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles ouviram o Evangelho, creram a ponto de o próprio Deus derramar o Espírito Santo também sobre eles. Ponto interessante, que a descida do Espírito Santo, assim como no dia de Pentecostes, nós só temos 2 relatos nas Escrituras desse acontecimento. Um foi no dia de Pentecostes, e o outro e último relato sobre esse evento foi aqui em Atos 10. Aí no 45 diz, ó, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e agradecendo, engrandecendo a Deus. Mas olha então agora. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados a estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E por último, diz assim no 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele mais alguns dias. Quando Jesus falou sobre quem crer e for batizado, não foi uma recomendação que alguém poderia aceitar ou é uma coisa facultativa. Jesus deu uma ordem, né? Assim como na ceia, né? Fazei isto em memória de mim. Uma ordem direta. E Jesus, a condição que Jesus colocou para os apóstolos que iriam pregar o evangelho, ele deu uma condição muito séria. Ele falou, quem crer e for batizado. Pedro ouviu isso e ele entendia muito bem o que Jesus tinha dito. Tanto é que ele não hesitou, ele falou, né, e ordenou que fossem batizados. Outros exemplos nas Escrituras. A conversão de Lídia, em Atos 16. Aqui, Atos 16, no versículo 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, né, nos escutava, olha só, dando ouvidos ao Evangelho. Aí o Senhor lhe abriu o coração. Olha só a sequência de eventos. Para Deus abrir o teu coração, você precisa se inclinar para a palavra dele, querer ouvir, querer entender do que se trata. Ouvir, né, não de maneira, né, desconfiada ou já com alguma impureza por trás, já querendo provar ou acusar alguma coisa. Né? Ela ouviu porque ela estava aqui, sedenta, ela queria, né, absorver aquilo de alguma forma positiva. E ela dava ouvidos. E foi então que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Muito interessante. E no versículo 15 diz assim, ó, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais, né, que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Muito interessante. Ela queria, né, se alegrar com eles porque ela viu o benefício, né, da salvação, uma coisa muito, muito
valiosa e ela ficou muito feliz com aquilo. E o ponto é, ela ouviu, deu ouvidos ao Evangelho. O fato de ela se inclinar para a palavra de Deus, dar ouvidos de querer aprender da palavra, Deus abriu o coração dela, preparou a terra para entender as coisas que Paulo dizia. Interessante, né? Tem uma passagem nas Escrituras que diz que Paulo, às vezes, falava coisas, ou certas coisas que eram difíceis de entender, mas que algumas pessoas, né, deturpavam para a própria destruição delas. E no ponto aqui de Lídia, ela ouviu as palavras de Paulo e pôde compreender perfeitamente. Por quê? Porque, diz assim, pareceu haver um lugar, né, no coração dela. E ela deu ouvidos à palavra de Deus, então Deus abriu o coração dela. E ela pôde entender claramente tudo que Paulo dizia. Interessante, né? Se às vezes muitas pessoas têm dificuldade de entender alguma coisa da palavra de Deus, principalmente esses princípios elementares, se a pessoa ainda encontra tanta resistência, às vezes, na verdade, com certeza, o problema não está na palavra de Deus. Às vezes está no coração da própria pessoa. A pessoa precisa prestar atenção na resistência que ela pode estar tendo, que às vezes vem da própria pessoa, do coração dela. Sim. O mesmo Pedro que tinha sido repreendido por Paulo lá em Gálatas, capítulo 2. Né? Foi repreendido severamente face a face. E mesmo assim não houve inimizade, muito pelo contrário. Você vê que foi edificado ali e resolvido as questões dos três irmãos. Isso é uma coisa que nós podemos aprender também. E nós vemos, né, o fruto do Espírito, né, sendo algo, né, extremamente diferente, né, da reação natural do homem carnal. Outro exemplo, né, de conversão, né, que nós podemos ver nas Escrituras, todos eles vão demonstrar esse padrão. Qualquer outro exemplo vai demonstrar esse padrão de pessoas que ouviram o Evangelho, né, creram na mensagem e no mesmo momento foram, né, batizados. Todos os exemplos de conversão nas Escrituras nós vamos ver, né, o mesmo evento. Agora, sobre a morte e ressurreição de Cristo, né, e o significado disso em relação ao batismo, nós já encontramos lá em Romanos capítulo 6. Paulo faz uma analogia bem clara, acho que bem forte nesse sentido, e deixa bem claro o propósito da ordem que Jesus já tinha dado e de como os apóstolos, né, entenderam isso como uma coisa urgente e importante. Romanos capítulo 6, só 2 versículos, diz, ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, do 3 ao 4. Sepultados com ele na morte. Através de quê? Através do batismo. Então, o batismo representa, né, de acordo com Romanos capítulo 6, um próprio sepultamento, né? Sepultamento do velho homem. Sepultamento em relação ao batismo. A gente pode fazer um comparativo bem simples e que é bem elucidativo. O modelo bíblico a gente já percebeu bem claramente que demonstra um padrão, uma sequência que Deus desenvolveu, que é justamente a pessoa que está morta ali no pecado, não conhece o Evangelho, e aí ela tem a oportunidade de abrir o coração, ouvir o Evangelho, se arrepender, e aquele velho homem, o que acontece? A pessoa morta ouve o Evangelho, morta espiritualmente, né? A pessoa ouve o Evangelho e ela morre para o pecado. Aquela vida de pecado dela é sepultada na semelhança de Cristo, como Cristo foi sepultado, né? Como diz lá em Romanos capítulo 6.
E a partir do momento que ela sepulta esse velho homem, ele morre, né, aquela antiga pessoa, agora uma disposição mental diferente, né, sem a vida entregue ao pecado, a pessoa agora vive uma nova vida, uma novidade de vida, vivendo agora para Cristo, a pessoa lavada, remida diante de Deus, onde os pecados dela foram cancelados, foram lavados, né? E a pessoa morre para aquela vida de pecado. Agora ela tem um novo propósito, agora ela está em um outro caminho, ela está numa nova vida. E faz todo sentido, né? A ordem que Jesus deu e as instruções dadas pelos apóstolos, discípulos e todos os exemplos que nós vemos nas Escrituras. A pessoa morta no pecado, ouve o Evangelho, crê, se arrepende, então ela desce às águas do batismo, ela é sepultada com Cristo pelo batismo, como diz Paulo em Romanos capítulo 6. E ela sai em novidade de vida, um novo propósito. Porém, o modelo humano que nós vivemos hoje em muitas igrejas, o que eles apresentam? A mesma condição da pessoa, né, morta nos seus pecados, e aí é dito para essas pessoas o quê? Que ela, ao ouvir o Evangelho e crer na certa mensagem que eles, né, apresentam, né, até como algo, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, aceita, então levante a mão. Aí a pessoa levanta a mão e pronto, agora ela é uma nova criatura, está numa nova vida, porque foi salva através já da confissão dela, da fé dela, de alguma forma. E depois, ela talvez passe algum tempo, ela faça algum curso, e aí sim, o que as pessoas fazem? Batiza a pessoa. Fica bem claro a diferença do padrão apresentado, né, na palavra de Deus, né, sobre o que Deus ordenou e até o significado dessa sequência para o que muitos estão fazendo hoje em dia. Entendeu? E isso não pode trazer nenhuma convicção para a pessoa se ela não obedeceu a forma pela qual Deus determinou que nós fizéssemos. Entendeu? E isso fica bem claro quando a gente observa as ordens de Deus, observa todos os exemplos nas Escrituras e até faz esse comparativo aqui bem simples, mostrando, né, a sequência de Deus e a sequência do homem. Entendeu? Alguém está certo e alguém está errado aqui nessa sequência. Entendeu? Que a gente aprenda e que a gente, né, aceite a forma e a ordem que Deus determinou. E eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Né? Criar argumentos para poder defender, até você entender que uma forma diferente pode ser também válida. Para que tanto trabalho de criar tanto argumento para desconstruir algo tão simples? Simplesmente eu não entendo porque as pessoas não conseguem aceitar ou não conseguem compreender, né, corretamente, né, uma sequência, uma ordem, né, tão clara. Entendeu? E o batismo, a gente está colocando de certa forma ou demonstrando e aprendendo que a questão do batismo, a imersão, é uma coisa muito importante que Deus colocou, né, na nossa caminhada do cristão. Né? Só que o batismo, ele é o início do processo, o início da nossa caminhada da salvação. E não o final, tipo assim, só depois que a pessoa realmente souber tudo que está na Bíblia, ou se ver tudo que alguém determina que ela saiba e aprenda, é só assim depois ela vai poder fazer algum tipo de batismo para já confirmar o que a pessoa já tinha recebido antes. Não faz nenhum sentido bíblico isso. Paulo utilizou até o exemplo do Êxodo, né, para exortar os cristãos, né, do primeiro século, demonstrando, né, que essa questão do batismo já tinha sido, né,
já era do conhecimento do plano da salvação muito mesmo antes, né, da vinda do Senhor. Porque lá na época do Êxodo, Paulo fala, né, que, ora, irmãos, né, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha como é que ele amarra o entendimento, né, de todo esse processo. É o mesmo processo que nós, né, passamos hoje quando nós ouvimos o Evangelho. Nós somos retirados da escravidão do pecado, da mesma forma que os israelitas foram tirados da escravidão do Egito. Os israelitas, quando saíram da escravidão do Egito, para eles entrarem na caminhada para a Terra Prometida, eles tiveram que passar pelas águas. Eles passaram pelas águas para encontrar a liberdade. Porque até então eles não estavam livres. Estavam ali sobre ainda o território de domínio de Faraó. Eles só conseguiram sair do domínio do Faraó, que era o pecado, depois de passar pelas águas. Porém, ao passar pelas águas, eles ainda tinham todo um deserto pela frente. Da mesma forma, nós, depois que nós estamos batizados nas águas em nome de Jesus Cristo, nós temos essa vida inteira ainda, né, esse mundo cheio ainda de tentações, de provas, para que a gente desenvolva a perseverança da mesma forma que os israelitas deveriam ser perseverantes no deserto. E nós temos uma pedra espiritual também que nos segue, né, que é Cristo, assim como Cristo já seguia eles desde o início. Muito interessante toda essa analogia que Paulo faz, falando para as igrejas. Já chegando aqui nas questões de conclusão, vamos ver alguns pensamentos errados em relação ao batismo, que a gente ouve muito nas objeções, depois de estudos como esse, ou de explicações nesse sentido, algumas conclusões erradas de objeções que nós ouvimos. Por exemplo, um erro é a pessoa pensar que o batismo por si só salva. Ou seja, se é tão importante o batismo, então sai logo batizando todo mundo para garantir. Ou então, a pessoa é batizada sem mesmo crer, ou é batizada por qualquer outro motivo, só porque entendem de alguma forma que o batismo salva. Ou então, pessoas podem até nos acusar de vincular a salvação somente à questão de batismo, não a necessidade da fé, do arrependimento, da perseverança, da obediência. Quando a gente ensina alguma coisa sobre o batismo, demonstrando todos esses pontos nas Escrituras, às vezes nós podemos ser, ou qualquer pessoa que demonstre isso nas Escrituras, elas também podem ser indevidamente acusadas de falar que o batismo é uma coisa única sobre a questão da salvação, como se fosse o único meio pelo qual a pessoa pode realmente ser salva. Isso não é verdade. O batismo por si só não salva. Se a pessoa for batizada, mas na mente dela ela não entender muito bem ou não está sendo sincera diante de Deus, ela está tomando um banho. Ela está se enganando, talvez enganando outras pessoas, mas não está enganando ao Senhor. Outro erro é pensar que o batismo é apenas um símbolo para mostrar, né, que a pessoa já foi salva de alguma forma antes. É o que mais nós vemos em muitas doutrinas. Que a pessoa ouve, né, declara alguma fé, levantando a mão, e já é ensinada que já recebeu a salvação garantida. Ainda temos isso, né? Salvo para sempre, aquelas coisas assim. E ela já tem garantida a salvação, e depois ela vai fazer um batismo até somente para representar uma certa salvação que já aconteceu. Isso nós ouvimos bastante isso. Porém, as evidências que nós analisamos aqui
né, demonstra uma coisa totalmente diferente. Então é um erro essa questão de dizerem que batismo é apenas um símbolo para demonstrar uma coisa que já aconteceu. Outro erro: o batismo por imersão pode ser substituído por outras coisas. Por exemplo, por aspersão, por exemplo, jogar um pouquinho de água na cabeça da pessoa. Infelizmente, existem grupos religiosos que fazem batismo dessa forma. Alguns até ensinam até certo ponto de maneira correta em relação ao batismo, mas depois jogam um pouquinho de água na cabeça da pessoa e até não observa o padrão e até os exemplos bem claros que temos nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi imerso por João Batista. Não foi jogado uma água na cabeça do Senhor. E todos os outros exemplos, as pessoas foram imersas. E o próprio nome batismo, na etimologia da própria palavra, demonstra imersão. Batismo significa, o nome, a palavra batismo, significa imersão. Algo que imerge, né? Fica totalmente debaixo, né, de água. E eu falei aqui, né, de batismo por imersão ser substituído por outras coisas, e a pessoa pode ter pensado assim: poxa, outros tipos de batismo é aspersão, mas tem outro tipo de batismo sem ser aspersão ou imersão? Eu já vi, né, igrejas fazendo batismo por diversão. Era um toboágua, que a pessoa descia num toboágua, e quando chegava lá embaixo, ao bater na água, ela era batizada. Assim, numa festa. É um absurdo, né? Não levam, né, nenhum tipo de respeito, né, ao que Jesus ensinou e ao significado, né? Imagina, o sepultamento. Nós estamos nos colocando, né, em semelhança de Cristo sepultado, morte e um preço pago pelos nossos pecados, né? Jesus Cristo foi humilhado terrivelmente por causa dos nossos pecados e ele foi sepultado, ressuscitando no terceiro dia. Nós precisamos nos unir da mesma forma, né, entregando a nossa vida nas mãos dele, seguindo os mesmos passos que o Senhor. Se quisermos estar no mesmo lugar que ele, precisamos seguir os seus passos. E ele foi sepultado. E ele fala que nós devemos ser imersos. E Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, né? Sepultados na morte pelo batismo. Sepultados com Cristo na morte pelo batismo. E como é que a pessoa vai fazer, né, transformar isso num lazer, numa diversão? É total falta de respeito, né? Terrível isso. Outro erro é a pessoa entender ou pensar ou dizer que o batismo vem antes da fé. Interessante que isso já contradiz totalmente o que Jesus falou lá em Marcos 16:16. Ele diz: quem crer e for batizado. Irmão Márcio, eu estou vendo aqui que já são 8h53, temos 7 minutos, certo? Então vamos seguir aqui e tentar terminar dentro do horário certinho. Tá, estou vendo aqui, são 8h53. Tá, vamos tentar terminar certinho às 9 horas, ok? Então, né, um erro a pessoa pensar que o batismo vem antes da fé. Porque desde o início, desde a primeira instrução sobre isso, Jesus já falou: quem crer e for batizado, né? Imagina, a pessoa inverteu o que Jesus disse: quem for batizado e depois crer. Aí alguém pergunta: mas existe ainda alguém que pensa dessa forma? O que acontece, né, tradicionalmente, né, nas igrejas chamadas católicas, por exemplo? A criança nasce e o que os pais fazem? De acordo com o costume, né? Vai levar a criança recém-nascida de 8 dias para batizar. Aí tem os padrinhos, né? Padrinho, madrinha, aí vai lá e batiza a criança. Agora a criança tem condições, capacidade de crer em alguma coisa? Não, nem pecado ela tem. Então vê, né, que
é uma coisa, né, que não faz nenhum sentido bíblico. Essa questão de batizar crianças recém-nascidas. Que o batismo vem depois da fé e não antes. Outro erro comum é dizer que o batismo vem depois da salvação. É outro ponto, né? O batismo não vem antes da fé, o batismo vem depois da pessoa crer. Agora, outro erro é a pessoa pensar, né, que o batismo vem depois da salvação. A pessoa é salva e depois é batizada. Não foi isso que Jesus falou. Novamente, se a gente olhar lá, né, para a instrução que Jesus deu de Marcos 16,16, a ordem é bem clara. Quem crer e for batizado, conclusão, será salvo. A segunda parte do versículo, né, quem não crer será condenado. Ou seja, quem não crer nem vai chegar no batismo. Quem não desejar sair do Egito nem vai chegar no Mar Vermelho. É o ponto que até que Paulo colocou lá em 1 Coríntios 10. É bem claro, essas objeções são bem fáceis de a gente compreender. Então, para ser salvo, o que precisamos fazer? Primeiro, ouvir o Evangelho. Não tem como a pessoa ser salva sem o Evangelho. Ser salva por alguma experiência, algo que sentiu, algum evento na própria vida, qualquer coisa fora do Evangelho. Todos nós precisamos ouvir o Evangelho. Romanos 1,16 diz isso bem claro. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. E ao ouvir o Evangelho, a pessoa precisa crer na palavra. Lembra de Lídia? Ela deu ouvidos, abriu o coração dela, né? Aí Deus fez até com que ela compreendesse até tudo que Paulo dizia, né? É preciso crer, né? Efésios 2:8 diz claramente: pela graça sois salvos mediante a fé, né? Que é um dom que Deus dá. Lembra como Paulo abriu o coração de Lídia para compreender o que Paulo dizia? Ou seja, Deus deu um dom para ela, um presente, né? Fez com que ela compreendesse o Evangelho, porque ela estava inclinada espiritualmente, de forma positiva, querendo aprender, né? Buscando a sabedoria que vem da palavra de Deus. E a parte mais difícil, que é o arrependimento dos pecados. A gente decidir abandonar essa vida de prazer, de buscar os próprios interesses, né? De viver desordenadamente, para a gente andar agora com uma nova disposição mental, um novo propósito, né? Abandonando o pecado, se arrepender verdadeiramente dos pecados. É preciso ser batizado, imerso em água, para a remoção dos pecados. Não é quem batiza que vai remover pecados, e nem mesmo a água vai remover o pecado, mas é Cristo que remove o pecado, através da nossa obediência, da palavra dele, né? Precisamos ser batizados em nome de Jesus Cristo para a remoção, para a remissão desses pecados. Gente, é uma ordem, é uma sequência muito simples, né? Que nós podemos observar e olhar os exemplos nas Escrituras, que em nenhum momento fogem desse padrão. E, não menos importante, é preciso o quê? Permanecer fiel. Até quando? Até o fim. Até a volta de Cristo, até o fim das nossas vidas. Permanecer fiel. Assim como os israelitas precisavam, vamos dizer assim, permanecer fiel a Deus também no deserto, não fazendo bezerro de ouro, não querendo voltar para o Egito por causa, né, de alguma coisa que lá tinha e no deserto era difícil. Não podemos olhar para trás, né, como a família de Ló. Nós precisamos permanecer fiéis até o fim, olhando firmemente, né, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, né? E esse é o plano da salvação, né? Ouvir o Evangelho, precisamos crer, se arrepender dos pecados, ser batizado para a remissão dos pecados e permanecer fiel até o fim. Todas as outras coisas que nós podemos aprender nas Escrituras, todas elas vão se encaixar nesse ordenamento aqui. Nenhuma das coisas que nós vamos aprender desde Gênesis até Apocalipse
as coisas para a nossa vida como cristão, né? No casamento, no trabalho, no dia a dia, na congregação, no convívio com outras pessoas, tudo nós podemos encontrar o propósito nesse processo aqui. Ok? Enfim, aqui eu deixaria para perguntas, né, se tivessem pessoas ainda com algumas dúvidas sobre o que foi dito. Alguém quiser falar alguma coisa aqui no encerramento, pode acrescentar alguma coisa, ou até deixar uma pergunta também. Essa aula gravada, e deixo aberto agora para os irmãos para a gente encerrar com a palavra dos irmãos. Sim. O Bruno, uma boa notícia para os irmãos. O seu Adenir, aquele vizinho lá, Sim. ele falou que vai se batizar agora, domingo agora. Glória a Deus. Eu tive um estoque aí. Falou que está decidido para domingo agora. Que bom, né? Deus abençoe esse senhor e que ele esteja, né, bem certo e convicto da decisão tão importante que ele tomou. Né? Que Deus seja louvado no meio de seus servos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amados? Amém. Amém. Então, agradeço a atenção dos irmãos, né? Vamos ver qual vai ser o tema que nós vamos trabalhar na próxima semana. Nós vamos conversando agora, né, sobre isso, e com certeza, né, vão ser coisas muito, muito importantes para essa nossa caminhada como cristãos. Tá? Essa primeira aula foi, né, de um princípio elementar, né, com certeza para a maioria dos irmãos não teve nenhuma novidade, se bem que pessoas que buscam novidades nas escrituras, elas podem ter problemas, né? Porque nós, como cristãos, não estamos procurando novidades, nós queremos que as veredas antigas, né? Como diz lá em Jeremias. É isso que vai nos permanecer unidos, né, na palavra do Senhor.